sejam todos bem-vindos ao CME Jardim Marilisa. Meu nome é Regina Mar e atualmente eu estou como professora regente aqui do agrupamento D2, tanto no turno matutino quanto vespertino. E eu vim aqui hoje falar com vocês sobre o documento de extrema importância da educação infantil, que é o portfólio das aprendizagens das crianças. Eu vou falar um pouco mais abertamente sobre a minha jornada com essa documentação tão rica e tão necessária para a educação infantil, que é uma etapa tão importante da educação básica, e muitas vezes as pessoas julgam que nessa etapa não tem avaliação, mas sim tem uma avaliação, e tem uma avaliação muito criteriosa em cima do nosso trabalho, do nosso fazer pedagógico, frente ao que a gente desenvolve com as crianças. A minha jornada com o portfólio aqui no CME Jardim Marilisa começou a partir da necessidade de se acompanhar de maneira mais significativa o processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. E o portfólio é um instrumento que permite com que nós, professores, possamos observar, interpretar, registrar e tornar público esse processo. E o processo de construção do portfólio, desenvolvimento desse instrumento, ocorre a partir de um olhar e de uma escuta atento e sensível de tudo que acontece aqui no nosso cotidiano, de tudo que as crianças manifestam, das nossas atividades diárias, das interações das crianças com os outros colegas, com os espaços, com os materiais que a gente oferece, por meio das hipóteses que ela levanta, por meio das dúvidas que ela apresenta, por meio dos olhares, dos gestos, dos movimentos, porque as crianças se comunicam até mesmo sem palavras. Então, para a gente conseguir captar o que está acontecendo com aquela criança, como que se dá o processo de desenvolvimento, de aprendizagem dessa criança, a gente precisa observar para além do que ela apresenta para nós. Então, eu busco ter esse olhar sensível, essa escuta. A observação mesmo é o segredo da construção do portfólio. Só que essa observação está diretamente relacionada ao planejamento pedagógico, porque a gente não faz uma observação ao acaso. Eu não chego, ofereço os materiais e fico observando para ver o que acontece. Sim, a gente observa o que acontece, mas a gente já tem em mente, ou melhor dizendo, já tem documentado no planejamento pedagógico qual é a intencionalidade da ação que a gente promove e o que a gente quer observar a partir dessa ação. Então, planejamento pedagógico e portfólio são dois documentos que estão interrelacionados. Por exemplo, no semestre anterior, nós oferecemos materiais não estruturados para que as crianças pudessem explorar de maneira livre, para elas construírem as suas hipóteses, para elas fazerem os seus testes, explorarem o porquê que aquele material estava ali, como elas poderiam utilizá-los. E a partir disso, no planejamento, a gente já prevê o que a gente vai observar. O que eu vou observar? Como que a criança vai se relacionar com determinado material? Como que ela vai construir possibilidades de utilização daquele material? Onde que a imaginação dessa criança vai levá-la no uso, a partir do uso daquele material, a partir da brincadeira, a partir do faz de conta. E teve um momento muito marcante, que foi quando uma das nossas crianças viu um aro de papelão, um círculo, e ela, na sua cabeça, imaginou que era uma coroa de uma princesa. E ela fez testes para colocar na cabeça do colega, na sua própria cabeça, e ela chegou à conclusão de que era muito grande para uma cabeça, então vamos tentar na cabecinha do colega, vai que cabe. E quando você percebeu a frustração daquela criança, a tristeza dessa criança, ao notar que aquele objeto era muito grande para as cabeças, que não poderia ser uma coroa de princesa naquele momento, você viu que ela construiu um aprendizado ali a partir da sua investigação, a partir da sua exploração. E isso é importante. A criança não nos disse nada, não chegou à professora e disse: professora, não. A gente observou o que estava acontecendo, ela teve liberdade para explorar e liberdade para construir os seus próprios aprendizados. Então foi um momento muito marcante, que inclusive foi para o portfólio dessa criança. E é encantador a gente poder perceber o que acontece e como a criança se manifesta, como a criança constrói o seu conhecimento, porque ela constrói o seu conhecimento. Então, tendo o planejamento pedagógico, eu sabendo que eu vou observar, a atividade que eu vou promover e que eu espero observar durante a execução dessa atividade, a gente observa. Eu observo e o que capta a essência do que eu gostaria de observar, a gente registra, porque como que eu vou levar, materializar algo se eu não vou registrar? E como que a gente faz o registro? Na maioria das vezes, são de inúmeras formas. Nós podemos fazer registros fotográficos da atividade, anotações sobre falas das crianças, perguntas sobre o comportamento da criança durante o desenvolvimento dessa atividade,
como que se dá a interação dela com os colegas. E tendo esses registros, a gente começa a elaboração do portfólio. Na elaboração do portfólio, a gente segue algumas estratégias, porque o portfólio é um documento organizado, sistemático, intencional e ele possui uma ordem em como ser feito. Então a gente inclui os registros fotográficos que a gente percebe que trazem o que a gente quer comunicar. Adoraria incluir registros em vídeo mais vezes, mas nós optamos pelo portfólio digital e, infelizmente, a gente tem um limite de capacidade de uso, de memória. Então, nesse ano de 2024, em que eu optei pelo portfólio digital, são apenas registros fotográficos acompanhados da contextualização dos relatos da professora, da justificativa de escolha e de quem escolheu. Porque muitas vezes pensam, não, é só a professora que escolhe. Não, não é. O portfólio é um instrumento coletivo. E as escolhas presentes no portfólio são tanto da professora, mas principalmente da criança e das famílias dessa criança, que possuem participação ativa no processo de elaboração dessa documentação. Então, tendo os registros, eu vou elaborar um relato dizendo o que aconteceu durante aquela atividade, como foi aquela atividade, quais foram os espaços e materiais utilizados no desenvolvimento daquela atividade. Ao final, nós trazemos a escolha. Quem fez? Foi a criança, foi a família, foi a professora e o porquê dessa escolha. Sobre a escolha das atividades no portfólio. As crianças, que são a centralidade de todo o trabalho que a gente desenvolve, escolhem as suas atividades uma vez ao mês. A gente promove momentos para a escolha dessas atividades com as crianças. Mas isso não impede que as crianças não tenham acesso periódico, cotidiano ao portfólio delas. Teve um momento muito engraçado que a gente fez em sala ao longo dessa semana, em que as crianças ficaram mexendo no computador, porque sim, a gente deixa as crianças mexerem, e elas mesmas observaram e iam assistindo, vendo o que estava acontecendo e relembrando qual era a atividade, olhando os coleguinhas nas fotografias. E você percebe a alegria delas ao se verem ali, ao relembrarem as atividades, ao verem o percurso delas aqui com a gente. E com as famílias, o processo de escolha também ocorre de maneira periódica. Uma vez ao mês, as famílias são convidadas a realizarem as escolhas das atividades da melhor maneira que atender às necessidades delas. Muitas vezes a gente as convida para virem até aqui, no momento da acolhida ou da despedida, para que elas façam as escolhas com a professora. Ou então a gente envia via WhatsApp, que muitas das vezes tem sido a preferência das famílias, acho que por conta da facilidade, de elas poderem escolher quando estão em casa, com maior tranquilidade. E também, além das escolhas, tem aquilo que a gente observa no dia a dia, que a gente conversa com as famílias, porque são ricos os relatos que os pais trazem aqui para a porta da sala. Eles falam que a criança levou determinada fala da professora, determinada coisa que aprenderam para casa, que uma música que a gente trabalhou a criança cantou em casa, ensinando a família também a cantar. Então isso a gente traz como escolha da família, porque evidencia o significado que teve para a criança. Então o portfólio é uma forma de você comunicar, de você deixar as famílias como parte ativa nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse processo de desenvolvimento. O portfólio é uma ponte que une família e SEMEI, que traz a família para dentro da escola e que conta minuciosamente, detalhadamente e de uma maneira muito bonita tudo que a criança vive aqui. A gente precisa entender que é um instrumento que permite contar uma história de vida, de vivências, de crescimento, desde as pequenas conquistas, porque a gente tem as pequenas conquistas, e até os grandes avanços. Então eu acho que o mais importante é a gente compreender que o portfólio é sim uma documentação pedagógica necessária, eficiente, bem feita, que nos ajuda no nosso fazer pedagógico, que ajuda a criança a entender o percurso dela. Eu acho que a gente precisa valorizar as pequenas conquistas, valorizar os grandes avanços. E não é só relatar um processo de ensino-aprendizagem, é celebrar um percurso repleto de riquezas.